Graça e paz, povo de Deus, gente querida, com muita alegria aqui no coração que estamos iniciando esta live. E como eu falo em todos os inícios de live, é um privilégio poder chegar até você. Através da nossa voz, através da nossa imagem, e nós chegamos até você com uma grande expectativa. Uma expectativa de alegria, de regozijo, que a palavra da verdade, o Evangelho da Graça de Deus vai chegar até você e vai despertar o teu espírito, vai despertar a tua mente para o conhecimento da graça de Deus, vai tirar você do sono, porque quando a gente vive na velha aliança, a gente vive no sono. A gente vive dormindo para as realidades do Evangelho da Graça de Deus. Quando a gente vive na velha aliança, conforme Hebreus 10, a partir do verso 1, nós ainda estamos na sombra de uma coisa que já passou. E quem vive na sombra não tem uma imagem real, não tem uma visão clara da verdade que é o Evangelho da Graça de Deus, porque ele vive na sombra. Mas quando a palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus, ela chega a uma pessoa, e Deus, pelo seu poder, desperta o espírito dela, ela sai da sombra, ela sai do escuro. É o que aconteceu com você e comigo. Essa pessoa entra numa dimensão de alegria, algo novo brota no espírito dela. A palavra de Deus, principalmente as cartas de Paulo, se tornam coisas vivas. Nós passamos a entrar numa dimensão de liberdade, de amor, de alegria, que vivendo 20 anos debaixo de lei, a gente nunca sentiu. Tudo se torna novo, a mente é renovada. Uma liberdade gloriosa passa a fazer parte de nós. Um prazer de ser cristão, sem aquele peso da lei, sem o peso do jugo, sem o peso da denominação. Não, uma alegria, um prazer de ser cristão. E principalmente entender que toda a carga Jesus levou na cruz, para que nós não precisássemos levar agora carga nenhuma, peso nenhum. Então eu tenho grande alegria, um grande prazer em enxergar até você, sendo somente uma voz. Não pensa que eu sou grande coisa. Eu sou uma pessoa como você. Eu não sou grande coisa e nem me acho grande coisa. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Mas chegar até você como uma voz somente, para mim é a maior riqueza. Hoje mesmo conversava com um irmão lá do Paraná, agora à tarde, antes de vir aqui gravar esta live, e ele estava me relatando o encontro com o Evangelho da Graça de Deus, o encontro com o entendimento do Evangelho da Graça de Deus, a alegria que brotou no seu coração, um despertar novo, uma coisa que ele nunca tinha experimentado em toda a sua vida, como ele disse, de evangélico. Isso é o maior prazer, isso é a maior riqueza. E Deus está fazendo uma grande obra no mundo inteiro com o Evangelho da Graça de Deus. Não tem muita aparência, o Evangelho da Graça de Deus não está bombando na televisão, não está nas maiores rádios locais, não. Mas através do YouTube, através das redes sociais, ele está indo em todas as partes do mundo, né? Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Itália, as Guianas, o México, tantos locais que nós recebemos comunicações de irmãos que estão lá nos acompanhando, e a voz chega lá. Então uma grande obra que está sendo feita, mas sem muito barulho, sem muita aparência, através de pessoas
simples, que estão entendendo o Evangelho da Graça de Deus, pessoas sem fama, que não são grandes coisas, pelo menos eu penso assim. E isso é uma coisa rica, isso é uma coisa preciosa, isso é uma coisa maravilhosa. Eu tenho esse privilégio de ser um colaborador, um participante desta grande obra, nada mais que isso. E eu tenho um grande apreço por você, né? Aqui no Espírito eu tenho um grande apreço por você, apesar de não te conhecer, de não ver como é o seu rosto, não saber quem você é. Mas aqui dentro no meu Espírito é como se eu visse você e tivesse ligado como estamos no Espírito, com pessoas de todos os lugares do planeta, numa comunhão, numa coisa viva. Isso eu sinto aqui no meu Espírito, com prazer muito grande em saber que essa igreja, que é a noiva de Cristo, sem mancha, sem ruga, porque a verdadeira igreja é no Espírito, é no nosso homem interior. Não se trata deste corpo morto no pecado. A verdadeira igreja são esses nascidos do Espírito, que vive no Espírito, que adora a Deus em Espírito, e no Espírito nós já estamos perfeitos. Esta é a verdadeira igreja, que está sendo preparada para o encontro com o noivo. Isto é coisa maravilhosa. Por isso que eu digo, a maior riqueza que eu tenho é poder chegar até você e ser um colaborador, nada mais, um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas nós estamos naquela série de pregações do capítulo 3 de Gálatas. Na semana passada, ou melhor, na live passada, nós falamos por que a lei foi dada. Hoje nós vamos continuar este assunto, ampliando um pouquinho mais este pensamento, esta revelação do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos lá, estamos com a Bíblia aberta. Olha aqui minha Bíblia, grandona, letras grandes, né? Revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Estamos com a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3 e vamos ler versos 19 até o 22. Paulo começa fazendo uma pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? E ele responde: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Você tem que prestar muita atenção nisso. Por que a lei foi dada? Paulo responde: foi dada por causa das transgressões. Quando isso valeria? Até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? É Cristo. Continuando, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, de modo nenhum. Agora preste atenção, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Até aí. Então, vamos fazer aquela pergunta. Você vai, de tanto ouvir eu fazer essa pergunta, você vai memorizar e nunca mais vai esquecer, e vai acabar fazendo a mesma pergunta quando você estiver ensinando a carta de Paulo aos Gálatas. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Sempre quando você for ler uma carta de Paulo, você tem que saber por que esta carta foi escrita, para que quando você ler, você tenha discernimento do assunto que Paulo está tratando. Você tenha sabedoria e compreensão para ter uma visão clara da carta e dos dizeres que Paulo menciona ali.
Então por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Pela milésima vez eu vou dizer isso, não me leve a mal. Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas. E o que Paulo ensinou nessas igrejas que ele fundou na Galácia? Ele ensinou o Evangelho da graça de Deus. Em que consiste o Evangelho da graça de Deus? Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Preste atenção. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou para os Gálatas que a salvação é pela graça de Deus, que o homem não tem capacidade de produzir uma obra para salvar-se a si mesmo e nem produzir alguma obra para manter a sua salvação. Paulo ensinou que todo esforço do homem, toda religiosidade, toda disciplina, todo sacrifício, todo jejum, tudo isso não passam de obras mortas, porque isso não dá condições de o homem salvar-se a si mesmo. Paulo deixou bem claro isso que eu vou dizer. Ele deixou bem claro para os Gálatas que é impossível o homem salvar-se a si mesmo através do esforço próprio. Paulo deixou isso claro. Paulo também ensinou que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Eu sei que nós viemos dessas igrejas do sistema que foi nos ensinado que Deus trabalha na base de troca. Eu tenho que dar alguma coisa para Deus me dar outra. Eu tenho que dar um dinheiro para Deus me devolver com mais dinheiro. Eu tenho que fazer um sacrifício para Deus responder e me dar algo a mais por causa do sacrifício. Eu sou obrigado a ser dizimista, que é uma farsa, que é uma mentira, para Deus poder me abençoar financeiramente e outras coisas mais. Então no sistema sempre foi ensinado que Deus depende de uma barganha. Qual é essa barganha? Primeiro eu tenho que tomar uma atitude e pegar alguma coisa minha e dar para Deus. Para Deus ser envolvido por aquilo que eu dei e me devolver uma coisa a mais do que eu dei. Não é verdade? Você não veio com essa mentalidade? Aqui no mundo tudo tem um custo. Na lei deste planeta tudo tem um custo. Para você obter alguma coisa, você tem que pagar por ela e dar outra coisa em troca. Se você quiser 5 quilos de arroz, você tem que pagar por ele. Se você quiser feijões, tem que pagar por ele. Tudo aqui neste sistema, você tem que pagar para obter alguma coisa. E muitas vezes nós trazemos esse conceito no relacionamento com Deus. A gente pensa que Deus tem esta mesma cabeça aqui da terra. Para Deus fazer alguma coisa para mim, eu tenho que pagar, eu tenho que dar. Eu tenho que oferecer, eu tenho que sacrificar, como no Velho Testamento. Eu tenho que criar um altar, que não existe altar na Nova Aliança, e fazer sacrifício, pôr oferta, e dar isso e dar aquilo. Aí, de acordo com o tamanho da coisa que eu der, se eu der pequenininha, Deus vai me dar pequenininho. Mas se eu der muita coisa, então Deus vai me dar muita coisa. Não é verdade? A gente pensa que Deus é assim, que Deus barganha com a gente. Mas Deus não é assim, é o falso evangelho que cria estas coisas na mente das pessoas. É o falso evangelho baseado no Velho Testamento, porque esse conceito vem do Velho Testamento. No Velho Testamento é que tem os altares. No Velho Testamento é que tem as ofertas. Alçadas, né, que eles falam, ofertas, alçadas é coisa de templo, é coisa de judaísmo, não tem nada a ver com a Nova Aliança. É no Velho Testamento que tem que sacrificar o animal. No Velho Testamento, o relacionamento com Deus é tudo na base de dar alguma coisa. Mas na Nova Aliança, Paulo ensinou para os Gálatas, tudo da parte de Deus nos é dado gratuitamente. Será que você crê nisso?
Olha como facilita o relacionamento com Deus quando eu creio no Evangelho e entendo que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não veio de vós. Esta fé que eu tive não foi eu que produzi, foi Deus que injetou ela dentro de mim. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E também todas as bênçãos de Deus são nos dadas gratuitamente. Deus não está cobrando nada. Deus não está te cobrando isso, cobrando aquilo, cobrando. Isso é mentalidade de quem está escravizada na velha aliança. É uma mentalidade escrava. Deus vai cobrar alguma coisa. Isso, e quem fala assim está muito distante do conhecimento da graça de Deus e do Evangelho da graça de Deus. Deus não está cobrando nada, não está exigindo nada. Todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Vamos de novo em Romanos 8, para que você entenda isso com clareza, né? E fique bem fundamentado no teu espírito. 8:31 em diante. Que diremos à vista destas coisas? Já expliquei bem sobre isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, vírgula, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, vírgula, porventura não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Você que está chegando agora poderia dizer, pastor, eu nunca entendi isso. Lá na minha igreja, o que eles dão é envelope, sacrifício, fogueira santa, e cobram isso, cobram aquilo, cobram tudo. Precisa de papel higiênico na igreja, os obreiros têm que dar. Quebrou a janela da igreja, os obreiros têm que dar. O dinheiro que eles arrecadam de dízimo e oferta desaparece. Precisa dar uma cesta básica para alguém, os obreiros têm que dar. Precisa pintar uma parede, os obreiros têm que pagar. E o dinheiro que foi arrecadado evapora, desaparece. Os obreiros são escravos, é o serviçal que trabalha de graça, banca tudo. Não é isso? Fala a verdade, não é assim? Você veio de lugar assim que te explorou, te escravidou, você deu dízimo, deu oferta, fez tudo. Na hora de consertar, de ter benfeitoria na igreja, no prédio, isso sim, não tinha dinheiro para nada. Para onde foi o dinheiro? Desapareceu. Até o pastor dessa igreja que fala em prosperidade dorme e mora no quartinho do fundo, tem que dar roupa para ele, porque o dinheiro todo que entra na igreja some. Ele fala de prosperidade, mas ele vive numa miséria, dormindo num canto da igreja. Ele não é próspero. Para onde foi? Evaporou. Então preste atenção. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, como não nos dará juntamente com o filho o quê? Todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Efésios 1:3. Quero ler aqui para você esses versos que você já sabe de cor, mas não tem problema. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, veja como Paulo fala. Jesus Cristo já havia ressuscitado, já havia sido glorificado, já voltou para a glória, e olha como Paulo fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está percebendo que está apresentando duas pessoas? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus já não voltou para a glória? Já não assumiu o lugar, não preencheu todas as coisas? Por que Paulo está dizendo que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus não está mais na terra, ele não é mais o Filho do homem aqui na terra. Para você pensar, é Paulo que está dizendo, não sou eu não, eu também não estou inventando. Está escrito aqui, abre a tua Bíblia aí para você ver. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo que Deus tinha que dar para o homem já foi dado.
todas as bênçãos que Deus tinha que abençoar o homem, Deus já nos abençoou. Tudo que Deus tinha que fazer pelo homem já foi feito. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora eu não sei até onde você enxerga todas essas bênçãos. Quanto mais eu vou me aprofundando no Evangelho da Graça de Deus, eu vou enxergando o que são essas bênçãos. Elas começam a se manifestar na minha vida gratuitamente, sem eu estar pedindo nada para Deus. Sem eu estar clamando, sem eu estar gritando, sem eu estar cantando que a vitória vai chorando, geme e chora. Que isso aí é um falso louvor da mentira. Vitória não vem porque a pessoa tem que gemer e chorar. Isso aí é uma frase enganosa que dominou o país durante muito tempo através de louvor. Tudo que Deus tinha que nos dar já nos foi dado espiritualmente em Cristo. Agora, eu só terei isso até onde eu enxergar o que me foi dado. Mas tudo isso Deus já me abençoou. Não é que Ele vai abençoar. Ele já me abençoou gratuitamente. Então, juntamente com Cristo, Deus nos deu de graça todas as bênçãos juntas com Cristo. Cristo é acompanhado com um grande pacote de todas as bênçãos. E tudo isso nos é dado como? Gratuitamente. Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Aí o que aconteceu com os Gálatas? Entraram na igreja dos Gálatas os judaizantes, o pessoal do Velho Testamento, o pessoal da lei, o pessoal que quer guardar sábado, o pessoal que ainda não come carne de porco, o pessoal que ainda está cheio de regras do Velho Testamento, vive lá no judaísmo, só prega o Velho Testamento. Ele não entende que o fim da lei é Cristo, ele não entende que acabou a lei na cruz, que os 10 mandamentos acabaram na cruz, que Deus não nos julga mais pela velha aliança, porque isso acabou na cruz. Que não entende, que tem a mente fechada para o Evangelho da Graça de Deus. Esse pessoal que creu em Cristo, mas vivia no Velho Testamento, guardando a lei, esse pessoal, depois que Paulo se ausentou da igreja, eles se introduziram lá. E disseram para os Gálatas: olha, esse negócio que Paulo ensinou, que tudo é de graça, que é pela graça, não é assim não. Você tem que se voltar para o Velho Testamento, guardar a lei, praticar os votos da lei, praticar as festas judaicas, se circuncidar, guardar sábado. É como nos dias de hoje, a maior parte das pregações é só Velho Testamento. As campanhas, Velho Testamento. Quando se fala em oferta, dízimo, ofertas alçadas, tudo do Velho Testamento. Como se existisse templo e tá todo mundo é judeu, está dentro de um templo e tem que cumprir a lei de acordo com aquilo que eles viviam naquele tempo. Pode ver, a maior parte das pregações é Velho Testamento. Tem muita história bonita lá, tem. Márcia Abril, que coisa linda, Márcia Abril, caiu maná do céu, graças a Deus, que lindo. O gigante Golias foi derrubado por Davi com uma funda e uma pedra, maravilhoso. Naamã, o leproso, deu 7 mergulhos e foi tudo lindo, foi curado. Aquela viúva tinha só um pouquinho de farinha na panela e multiplicou, e o azeite da botija também se multiplicou. Muito bem, tudo lindo, mas tudo isso é a história do povo judeu, é velha aliança. O evangelho não está em vigor lá ainda. Aquilo não é evangelho, é a história do povo judeu. Então você vê hoje a maior parte das igrejas, eles só pregam Velho Testamento. No Velho Testamento tudo é cobrança, tudo é ameaça, tudo é jugo, tudo é peso, tudo é guerra, tudo é luta, tudo é inimigo. Então você vê, essa gente está aí hoje, sendo apóstolos, estão aí com a mídia na mão, na televisão, pregando peso sobre as pessoas. Eles vivem em guerra espiritual, eles vivem pregando batalha espiritual, eles vivem todo culto, sai espírito disso, sai daquilo, porque na cabeça deles, esses espíritos estão dentro das igrejas deles, estão dentro dos crentes que estão com eles. É o tempo
todos, sai isso, sai aquilo, está amarrado isso, está amarrado aquilo. Todo culto parece que nunca consegue amarrar. Parece que nunca sai, porque no culto seguinte eles vão fazer as mesmas coisas. Amarra hoje, vai amarrar amanhã, não para de amarrar. Não para de mandar sair, é sempre a mesma coisa. É isso que a mentalidade da velha aliança causa, perturbação. Então essa gente entrou na igreja dos Gálatas e começaram a dizer, olha, o que Paulo fez, o que Paulo ensinou, o que Cristo fez não é suficiente. Você precisa crer em Cristo e fazer isso, fazer aquilo, guardar a lei, se circuncidar, voltar para a velha aliança. E o que os Gálatas fizeram? Eles foram enfeitiçados por isso, voltaram as costas para a obra da cruz, para o evangelho da graça de Deus, e se voltaram para o Velho Testamento, para o judaísmo, voltaram para tentar se justificar por obras da lei. E aí Paulo fala, eu estou admirado com vocês, tão depressa, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, verso 6, capítulo 1 de Gálatas, o qual não há outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, na ótica de Paulo, o que é o evangelho pervertido? Presta atenção. É quando eu pego a velha aliança e quero misturar com a graça, quero impor a velha aliança acima da graça de Deus, acima do evangelho da graça, quero misturar o velho com o novo. Então isso Paulo diz, querem perverter. Como é que eles iriam perverter o evangelho de Cristo? Trazendo circuncisão para os Gálatas, trazendo a lei, os sacrifícios, os votos, os altares, as festas, as práticas da velha aliança. Na ótica de Paulo, misturar o velho com o novo era evangelho pervertido. Então Paulo fala, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, presta atenção. Olha o que Paulo fala, mas ainda que nós, ele mesmo se inclui nisso, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado. Paulo põe um limite que você tem que entender. Você poderia perguntar, pastor, quer dizer que quando eu ultrapasso o que Paulo ensinou, o que eu tenho que fazer? É anátema? Quer dizer que eu não posso ultrapassar o que Paulo ensinou? Exatamente o que Paulo está dizendo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Por isso que você, quando ouve uma mensagem do evangelho da graça de Deus, você tem que saber se ela ultrapassa o que Paulo está dizendo. Você tem que saber se ela não está entrando por caminhos estranhos, por ensinamentos estranhos que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus, para confundir o que está na graça de Deus. Está cheio disso já na internet, um monte de confusão. Então, como eu tenho que proceder se eu ouvir coisas que vão além do que Paulo pregou? Seja anátema. E aí Paulo escreve essa carta para corrigi-los, para mostrar que eles entraram por um caminho errado, para mostrar que eles estavam indo ao oposto do evangelho da graça de Deus, para mostrar que aquilo que eles estavam fazendo era um grande erro, eles estavam saindo da luz e entrando em trevas. Eles estavam se desligando de Cristo. O sacrifício de Cristo para eles estava se tornando uma coisa vã. E Paulo diz, da graça vocês decaíram. Se vocês quiserem se justificar por obras da lei, vocês caíram da graça. Cristo de nada aproveitará a vocês. Então Paulo vai dissertando tudo isso. E é o que temos feito nesse tempo todo. Até que chegamos no capítulo 3, verso 19... a live que nós fizemos, a última live que fizemos, porque Deus deu a lei. E Paulo faz essa pergunta, Paulo quer mostrar o quanto eles estão errados, e Paulo mostra que Deus deu a lei, e a lei se tornou um ministério de condenação, de execução. A lei não serviu para nada, não serviu para condenar. Eles estavam voltando de novo para o ministério da lei, o ministério de condenação. Então Paulo fala, porque a lei foi dada,
Qual a razão de ser da lei? Ele responde: por causa das transgressões. Então você tem que ter bastante clareza sobre isso. Por que a lei foi dada? A lei foi dada para revelar a natureza caída do homem. Eu já falei isso 1000 vezes. A lei foi dada para mostrar que a raça humana se tornou uma raça estragada, uma raça contaminada, para mostrar que o corpo do homem, quando ele pecou, se tornou um corpo do pecado, viciado no pecado, com toda a concupiscência habitando nele. A lei foi dada para mostrar que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo e sair dessa situação por esforço próprio. A lei foi dada para mostrar a corrupção que habita no ser humano. A lei foi dada para mostrar o monstro que cada um é. Para mostrar que todo mal habita na carne do homem. Você quer encontrar o demônio, o diabo? O diabo é a tua própria carne, é isso que a tua carne se tornou. Será que você já descobriu isso? Então quando Deus diz ali em Êxodo 20, não cobiçarás a mulher do próximo, aponta um que nunca cobiçou a mulher do próximo. Não, seja franco, eu vou ser franco com você. Se você tem saúde, um homem normal, eu duvido que você nunca cobiçou uma outra mulher, mesmo você sendo casado, tendo uma mulher bonita ao seu lado. Duvido que no momento que você foi trabalhar, entrou no metrô, num ônibus, na rua, ou você tem até uma colega de trabalho, que quando ela levanta assim, de repente você bate o olho no corpo dela e aqui dentro de você vem uma voz assim, um querer estranho. Fala a verdade. Vamos ser francos um com o outro. Qual a mulher que não viu o marido de uma outra amiga, de um parente, uma pessoa bonita, não olhou e achou assim, olha, esse cara é bonito, mesmo sendo casado com um homem bonito? Você entende? Qual pessoa que nunca falou uma mentira na vida? Será que é você? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então a lei veio revelar que todos somos mentirosos, que todos cobiçamos, somos desobedientes. A lei veio revelar a feitiçaria da carne. Por isso que Deus diz lá na lei, não terás outros deuses diante de mim. Será que você entende? A lei veio revelar a incapacidade do homem de voltar-se para ele, de salvar-se a si mesmo, e veio revelar a pecaminosidade da carne do homem. Mas não dava força para o homem não ser assim, não tinha poder para tirar o homem dessa situação. Então, por isso que a lei se tornou o ministério da condenação. Vamos trabalhar nisso. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Vamos ver o que Paulo fala. Romanos capítulo 7. Ele diz assim no verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Ele responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? Que a lei veio revelar o pecado, veio revelar o que era cobiça. Veio mostrar que na carne do homem não habita bem nenhum, o mal habita nele. Veio mostrar a incapacidade do homem de ser santo. A incapacidade do homem de agradar a Deus. Veio mostrar que por melhor que seja a obra do homem, ela é produzida por uma carne religiosa e ela chega diante de Deus com cheiro mau e é contaminada. Então, qual foi a razão de ser da lei? A lei veio revelar esse estrago que o pecado causou na raça humana. E os Gálatas deixaram a graça de Deus de lado e se voltaram para se justificar diante da lei, voltando as costas para a graça de Cristo, para o evangelho da obra da cruz. Você entende isso? Você entende que na tua carne não habita bem nenhum? Olha o que Paulo fala.
Vou pular aqui alguns versos, já falei a live passada. Verso 14, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, ela vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo? Que a lei era espiritual. Mas Paulo está dizendo, olha, Paulo já era salvo. Já seguia Jesus há um bom tempo quando ele está dizendo isso. Mas passava por esses problemas com a sua carne. Olha o que ele diz. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, estou vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo? A lei é espiritual, mas eu estou preso na carne, preso numa natureza. Eu estou vendido à escravidão do pecado. Eu não consigo ser espiritual de acordo com o que a lei pede. Então eu sou incompatível, a minha natureza é incompatível para obedecer à lei. Eu não consigo obedecer à lei. E ele continua dizendo, verso 15, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então o que Paulo está dizendo? Eu não compreendo meu modo de agir, eu não faço o que eu prefiro, o que eu faço são as coisas que eu detesto. Então Paulo queria fazer tudo certinho, ele falhava e errava, e fazia aquilo que não prestava. Ele está dizendo que era assim. Continuando. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De fato, a lei é boa. Mas a lei é boa não para mim, porque eu não consigo cumpri-la. Eu não consigo sair da carne para ser perfeito, para cumprir a lei. A lei é boa, mas eu não consigo cumpri-la. Continuando. Aí ele fala, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está dizendo? Mas não era a carne dele que fazia, era a carne dele que fazia. Por que ele fala, quem faz isso não sou eu? Porque ele é o homem interior. Ele sabe que está preso num corpo morto, o corpo do pecado, programado para fazer coisa errada. Então não era ele mais que fazia, era o pecado que habitava nele. Olha o que ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então o que Paulo está dizendo? Ele fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Você já entendeu isso? Você já entendeu que toda cobiça, todo adultério, toda mentira, todo ódio, raiva, vingança, desejos malignos, tudo habita na tua carne? Você já descobriu que na tua carne não habita bem nenhum e você é incapacitado de cumprir a lei? É incapacitado de produzir uma obra que lhe dê condições de salvação? Toda essa aparência, essa roupa, só põe essa roupa, crente só tem que andar de paletó e gravata, aquela aparência de santidade, as mulheres com aquela vestimenta, tudo isso não muda a carne, tudo isso encobre o diabo que está na carne. Será que você entende isso? Esse monte de proibições não resolve o problema da carne, esse monte de religiosidade não resolve o problema da carne, que todo mundo que vive debaixo disso sente as mesmas coisas na carne, mas encobre, passa cada luta interior, cada desespero, encobre para manter aquela aparência, mas lá dentro a coisa já desandou. Jesus diz ali em Mateus, na lei está escrito, não adulterarás. Ele diz assim, eu porém vos digo, ele vai muito mais além do que a lei. Ele diz assim, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no teu coração você já adulterou com ela. Não precisa nem cometer o ato, só a intenção já produz o adultério. O que Jesus mostrou? Que não é só uma prática exterior, só a intenção da carne já produz o adultério. Então, enquanto você não entender que você é assim, você vai ter muita dificuldade, você vai
estar sempre debaixo de acusação e não ter nem certeza da salvação. Então Paulo diz, na minha carne não habita bem nenhum. Agora vamos para o verso 3 de Romanos 8, eu vou ler aqui 1, 2 e 3, né? 1 e 2 são maravilhosos. Agora, pois, depois que Paulo explica que não habita bem nenhum na carne, essa coisa toda, Paulo diz, mas mesmo com todo esse defeito que nós temos, agora que nós estamos em Cristo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Uma outra lei entrou no nosso espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, onde nós estamos, nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora Paulo vai mostrar uma coisa interessantíssima que você precisa entender. O conflito da lei com a carne, a incompatibilidade de relacionamento do homem carnal com a lei. É impossível. Olha o que Paulo fala. Porquanto que for impossível a lei, olha, isso se tornou impossível para a lei, no que estava enferma pela carne. O que Paulo está dizendo? Que o relacionamento da lei com o homem da carne criou-se uma grande enfermidade. Tornou-se impossível para a lei fazer com que a carne se submetesse a ela. Como eu vou te explicar isso? Vamos dizer... Vamos supor que você tire um peixe fora d'água e diga para ele, viva de acordo como eu vivo aqui fora da água. Ele não vai conseguir, ele vai morrer. Por quê? Porque a natureza dele foi feita para viver dentro da água. Ele não tem natureza para viver fora da água. Se você tirar um grande peixe fora da água e exigir que ele viva como se vive fora d'água, ele vai morrer. Por quê? Porque a natureza dele é incompatível para viver fora d'água. A natureza dele foi programada para viver dentro da água. É a mesma coisa a lei. A lei exigia, não seja mentiroso. É como tirar o peixe fora da água. Só que a natureza carnal, ela é mentirosa, ela não consegue não ser mentirosa. Então a lei exigia, seja perfeito. A carne sai da água como se fosse o peixe, vai morrer, porque ele não tem natureza para cumprir a lei, para viver fora d'água, vai morrer, é incompatível. Então a lei era incompatível com a carne. A carne não tinha condições de viver de acordo com a lei. E a lei não tinha poder para a carne, para fazer a carne viver como ela exigia. Então se criou uma enfermidade no relacionamento da carne com a lei e da lei com a carne. Se criou uma enfermidade, uma incompatibilidade. Coitado daquele que quer viver debaixo da lei. Coitado daquele que quer viver debaixo da lei, fica guardando sábado. Ele não entende nada dessa linguagem que eu estou te explicando. Ele está morto lá debaixo da lei. Está nas trevas, está na sombra. Então eu vou ler de novo. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. O que Paulo está dizendo? A lei exigia uma perfeição que a carne não tinha. Então o relacionamento da carne com a lei criou uma incompatibilidade, criou-se uma grande enfermidade. Um não era preparado para o outro. Na carne do homem não habitava bem nenhum. Na carne do homem habita mentira, desobediência, adultério, cobiça, lascívia. E a lei dizia, não faça nada disso. Mas o homem não consegue não fazer por causa da natureza dele. Então criou-se uma enfermidade e a lei se torna o que então? Um ministério que condena a carne, condena tudo que a carne produz. Será que você entende isso? Será que você entende que a lei se tornou o ministério da morte? A lei se tornou o ministério da morte, por isso que viver debaixo de lei é caminhar para a morte. Pastor, o senhor está falando isso, mas onde está escrito isso? Vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios.
capítulo de número 3. Se você começar a ler desde o verso 1, você vai entender sobre a nova aliança. Mas vamos a partir do verso 4, aliás, verso 5, para não ficar uma leitura longa. Olha o que Paulo diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? Vem de Deus. O que o Paulo está dizendo? Que na graça de Deus, nós não somos capazes de pensar nada. A mente humana caída não atinge com compreensão da graça de Deus. Então Paulo sabia bem isso. Paulo foi perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja, levava aqueles que encontravam nas sinagogas presos para Jerusalém. Ele estava indo para Damasco para se, caso encontrasse alguns que eram do caminho, na forma que ele entendia, ele ia trazer os presos para Jerusalém. Mas Cristo apareceu para ele no caminho e revelou para ele o evangelho da graça de Deus. Então Paulo era humilde, Paulo não se achava muito inteligente. Minha mente iluminada, minha mente, porque Deus... Não, ele não fala assim. Olha o que ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então, se você tem entendido a graça de Deus, não pense que você é um pouquinho bonzinho. Não pense que você é um pouquinho melhor, que você é mais inteligente. Não, você não é capaz de pensar alguma coisa como se partisse de você. É Deus que abriu o teu entendimento, é Deus que lhe deu revelação, é Deus que lhe fez compreender, é Deus que está fazendo com que você compreenda cada vez mais. Não acha que foi pelo seu esforço, não acha que foi o meu estudo. Não, meu irmão, se você achar isso, você ainda está certo. Então Paulo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Você já entendeu isso? Então, se você entendeu alguma coisa do Evangelho da Graça de Deus, teve revelação, não pense que isso partiu de você. A salvação partiu de você? Não partiu de você, foi dada de graça, é um dom de Deus. Então não pense que a compreensão do Evangelho da Graça de Deus partiu de você. O mesmo critério para ser salvo é o mesmo critério para que você tenha a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Vem de Deus a revelação. Vem dele, é ele que abriu o teu entendimento. Ele que lhe deu compreensão, ele que lhe despertou o espírito. Você não é capaz de pensar alguma coisa, a suficiência vem de quem? De Deus. Seja humilde de coração. A pior coisa é um pregador do Evangelho da Graça de Deus se achar um pouquinho melhor. Como isso é triste, meus irmãos. É sinal que tem muita carne. Às vezes ele está pregando contra a carne, mas ele está numa carne total no seu orgulho, se acha um bom líder, capacitado, se acha alguma coisa. Olha o perigo embutido nisso. Vou ler de novo, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Agora presta atenção. Olha, presta atenção. Olha para mim. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo? Que nós fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Nós fomos habilitados para sermos ministros de um novo testamento, não da lei. Nós não somos habilitados para ficar pregando velha aliança. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Entende o que eu estou tirando? Não está escrito aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 6. O qual nos habilitou, para quê? Para viver pregando o Velho Testamento? Paulo nos chamou para ficar contando a história de Moisés o tempo todo? Paulo nos chamou para ficar fazendo a campanha da velha aliança? Paulo nos chamou para ficar construindo um montão de réplica da Arca da Velha Aliança para dar para as pessoas para elas serem abençoadas? Não, Deus não nos chamou para nada disso, Ele nos chamou para sermos pregadores da nova aliança. Nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Que letra ele está dizendo aqui? A letra da lei. Olha como ele diz depois. Olha o que ele fala, o que é a lei. Você quer guardar sábado? Você acha que sábado salva? Olha o que é a lei na ótica de Paulo. É que você não acredita nas cartas de Paulo. Você vive no Velho Testamento. Por isso que você guarda sábado. Por isso que você quer guardar a lei de Deus. Por isso que você quer ser salvo pela velha aliança. Não pela graça. Porque você está lá no ministério da morte, como eu vou ler para você agora. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. O que foi gravado com letras em pedras que Paulo fala que é o ministério da morte? Nós lemos agora Romanos 8,3.